Seja você mesmo. Tenha coragem de ser você mesmo. Talvez você já tenha ouvido uma frase como essa. Nossa cultura dá muito valor para você buscar viver e ser e mostrar aquilo que você realmente é. Isso tem sua importância e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre autenticidade, né? Eu sou o Zé e hoje a ideia desse vídeo é tratar alguma teoria a mais do porquê a gente, como modernidade, a nossa cultura lida dessa forma com essas questões, né? De você buscar sentido, propósito, posturas que estão baseadas naquilo que você realmente é. Essa frase, ser quem você realmente é algo totalmente moderno. É algo que outras culturas, em outras épocas, outras eras, talvez não falariam ou não falariam dessa forma. E a gente vai tentar descobrir, a partir não só desse vídeo, mas de outros que virão, o porquê disso através de uma perspectiva da fé cristã. E uma das pessoas, né, principais que eu queria falar hoje é o Charles Taylor. Ele é um filósofo canadense, cristão, e que diz que a nossa era ela é marcada pela autenticidade. A nossa era é a era da autenticidade, né. E ele fala isso de uma forma um pouco negativa, né. Daí você pode estar se pensando: "Nossa, mas eu acredito que ser autêntico é algo bom, né, ser verdadeiro". A Bíblia mesmo fala, Jesus era alguém autêntico, era alguém verdadeiro, alguém sincero. E em certo sentido você está certo, né, se você pensou dessa forma. Mas o problema, né, do que Charles Taylor coloca e outros autores também vão falar, é que a maneira como hoje a gente dá valor para a autenticidade, a gente coloca ela, esse padrão de autenticidade, como um padrão quase de idolatria mesmo, né? Da gente colocar ali o valor de ser autêntico como algo a ser perseguido a todo custo, né? Eh, e aqui eu estou falando modernidade e tudo, é para a gente começar a entender um pouco do que é a nossa cultura e como esses aspectos culturais, né, e o propósito aqui do canal tem a ver com isso também, de lidar com questões da nossa cultura, da nossa sociedade, de forma a gente descobrir um pouco mais sobre nós mesmos, né, sobre a Bíblia, sobre aquilo que Jesus fala e tentar aplicar isso na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada de fé. Tem outros 2 autores, o Bob Halsworth e o Craig Bartholomew, no livro Beyond the Modern Age, que eles falam assim: a modernidade traz consigo a sua própria mentalidade e espiritualidade. Então, quando a gente pensa, né, na maneira como a nossa cultura está hoje, temos que entender, segundo esses autores, né, que a nossa cultura traz consigo hoje uma certa maneira de ver, de enxergar o mundo, uma certa maneira de pensar e até mesmo uma espiritualidade, né. Uma dos fatores principais sobre isso, sobre essa espiritualidade, né, ela é uma espiritualidade muitas vezes colocada só de forma privativa. Então, sempre a sua fé, quando ela é falada na modernidade, ela pode ser até respeitada, mas ela é uma fé respeitada se ela se mantiver dentro da sua privacidade. Então, a sua fé nunca poderia ser expressada em lugares públicos, de formas públicas, seja na educação, na política, no seu trabalho, nos seus estudos, na maneira como você interage com pessoas aí fora, no mundo real, digamos assim. E isso é um problema para os cristãos, como eu, que acreditam que a fé, na verdade, é algo que impacta toda a sua vida, ou pelo menos deveria impactar toda a sua vida. Então, a sua fé vai impactar a maneira como você
se veste, a maneira como você trabalha, a maneira como você fala, como você lida com os mais variados aspectos da vida, né. E isso vai, de alguma forma, impactar as pessoas ao seu redor, quer elas queiram ou não. E a liberdade de fé está justamente nisso. Você não precisa impor a sua fé, mas você pode, de alguma forma, demonstrar a sua fé e viver a sua fé independente, né. E uma das coisas que a modernidade, um dos motivos, na verdade, que a modernidade chegou nesse ponto, é essa questão da autenticidade. E a gente vai ver um pouquinho o porquê, certo? Eh, uma das coisas que é importante a gente falar desde o início é que o fato de eu, ou você, ou quem for, eh, passar a seguir Jesus, se tornar um cristão, não quer dizer que essas coisas não influenciem a gente, né. Eu sou alguém, né, eu sou um ser humano da modernidade. Eu cresci, nasci, né, nasci, cresci e vivo na modernidade, numa cultura totalmente influenciada pela cultura ocidental moderna, né. Eh, e eu imagino que você também, certo? Então, nós, independente do caminho que a gente escolhe seguir como o caminho de fé, isso vai impactar a gente, obviamente, né? A sua fé vai impactar a sua vida, mas você continua sendo alguém que está influenciado por isso. Tanto que eu começo o vídeo falando sobre isso, né, sobre, ó, autenticidade, né, não é algo bom, não é algo legal, e quando eu ouvi, né, esses autores falando sobre essas coisas, né, sobre o problema da autenticidade, né, de focar nisso dessa forma, eu achei estranho, porque eu sempre dei valor para pessoas que são autênticas, certo? Que eu considerava pessoas que são verdadeiras, que fazem aquilo que elas realmente acreditam, né. E a gente vai ver que, tem o seu sentido, entender dessa forma, como eu falei, mas talvez você concorde aqui um pouquinho com o que os autores vão falar pra gente. E eu tô aqui seguindo aqui minhas anotações, né, esse vídeo é para ser um pouquinho mais, reflexivo e um pouquinho mais, digamos assim, ter um conteúdo mais abrangente, então eu vou citar um pouquinho, vou falar, talvez, muito provavelmente, o vídeo fique um pouco mais longo do que o comum, do que a gente pensa aqui no canal, mas a ideia é essa, ter vídeos também que vão trazer, aprofundar a teoria daquilo que eu estudo e da maneira como eu acho que vai te ajudar, você, né, que talvez busque viver com Jesus e busque viver a sua fé no mundo atual, né. Eh, uma das coisas que o Charles Taylor vai falar, né, e começando aqui nosso assunto, é sobre o individualismo expressivo. O que que é o individualismo expressivo? É a compreensão que cada um de nós tem o seu jeito único de desempenhar a sua humanidade. Então, nós, como seres humanos, né, temos a nossa identidade e nessa identidade temos um jeito único que ninguém mais tem de expressar a sua humanidade, né? E isso é quase é curioso. Todas essas coisas que a gente vai discutir hoje é muito difícil olhar com uma lente de fora, assim, porque são coisas que a gente que são, né, repetidas, né, são vividas, os personagens que a gente cresce vendo em filmes, em desenhos, todos eles, de alguma forma, vão viver isso, vão tratar sobre isso, vão falar de alguma forma, eh, coisas aqui que a gente vai tentar estudar, né. Então, talvez você esteja se pensando, né, você pense muito nesse vídeo, coisas assim: "Nossa, mas, isso é óbvio, claro que é assim". Mas eu queria que você tentasse, né, nesse momento, dar um passo atrás e olhar como se fosse uma outra pessoa numa outra cultura, né. Então, a nossa cultura entende, né, essa cultura de existir um individualismo expressivo, que é uma ideia de que todo ser humano tem uma forma diferente de todos os outros de expressar a humanidade. E isso, de certa forma, até é bíblico, né? A maneira como Deus
cria, né, te cria, ele pensa em você e você é um ser humano único em vários aspectos. O problema, né, e aí a gente entra na questão, essa maneira de pensar, ela se desenvolve e ela cria algo, né, que entende a capacidade do ser humano de expressar algo único e viver de uma forma, eh, que não pode ser imposta por nada exterior. Então, é importante para você, caso você viva, né, nessa mentalidade, de você encontrar e viver a sua própria humanidade, ao invés de se conformar a qualquer modelo imposto de fora. Então, vemos filmes e aqui eu estou pensando na Frozen, no filme da Frozen, né, que a Elsa, né, se eu não me engano o nome dela, e não me preparei para pensar, mas lembrei desse exemplo, ela vive a sua vida pensando assim: "Ó, let it go", né, deixe estar, acho que é a tradução, deixe-me ser quem eu sou, né. Eu não quero ser imposta pelas regras da sociedade, da cultura, a ser quem eu e que me impeçam de ser quem eu realmente sou, né. E esse é o desafio da saga dela no filme, e é a saga de vários personagens aí que a gente vê e da maneira como as pessoas contam as suas histórias, né. Algum empreendedor famoso vai falar: "Não, e eu tentei me adequar ao modelo da empresa tal e eu não conseguia, até o momento que eu me libertei e falei: 'Não, eu vou ser quem eu realmente sou, e a partir de mim mesmo eu consegui criar um negócio de sucesso'". Então essa história é contada e recontada de várias formas, seja num filme ou seja, como eu falei, numa carreira profissional ou coisas assim, né. Então, isso vai influenciar nossa cultura até nessa questão de trabalho, por exemplo, né. Hoje em dia, não é visto mais como algo bom uma pessoa que começou a trabalhar com 18 anos numa empresa e aposentou nessa mesma empresa lá com seus 60 anos. Isso é o que antes era visto como algo super positivo e um ideal a ser seguido, hoje é visto como algo negativo. Então, se você trabalhou na mesma empresa, né, se você seguiu isso, você se deixou levar por um padrão imposto a você de fora que, você não deveria ter feito. Você deveria ter se libertado e vivido o objetivo que, né, de vida que todos têm, que é encontrar a si mesmo. Então, existe aí, uma autoridade que não está mais fora de si. Então, se em outras culturas a autoridade está na família, a autoridade está na religião, a autoridade está na política, na sociedade, em coisas impostas que vêm de fora, a autoridade, dentro dessa cultura da era moderna, da era da autenticidade, como diz Taylor, eh, ela vem de dentro. A autoridade da autenticidade vem do seu eu interior. Então, qualquer tradição, qualquer religião, Deus, a Bíblia, o que for, não pode intervir na autoridade de você mesmo. Então, eh, isso vai gerar algumas coisas, uma delas é essa subjetividade ou subjetivismo, né, é uma palavra difícil para falar, às vezes, diante da câmera. Mas o que que é, né, essa subjetividade? É algo que você não está de acordo com a pessoa ao lado, né. Então, numa sociedade onde a autoridade está num governo, na política, numa religião, o que for, é mais fácil de você entrar em comum acordo com a pessoa que está ao seu lado, porque a autoridade está ali posta, está fora de vocês 2 e vocês 2 têm a mesma capacidade de chegar a um acordo segundo essa autoridade. Não estou falando que isso necessariamente é melhor ou pior, eu estou só colocando aqui uma posição
E, em vários sentidos, eu sou parte, né, como eu falei, eu cresci, nasci, né, nasci e cresci dentro dessa cultura e eu entendo, em vários sentidos, que qualquer autoridade muito grande que desrespeite o meu interior, isso não é necessariamente bom, né, a gente pensa em ditaduras e coisas assim que né, existem hoje em dia, e isso não é bom. Mas a ideia de cada um como autoridade, isso é subjetivo. Vai entrar num conflitos onde uma autoridade vai sempre chocar com a outra, porque está dentro de si mesmo, certo? Outra coisa que a gente pode pensar, né, e dentro da autenticidade como algo super importante, é que o sentido da vida também deixa de ser algo exterior. Então você não está mais buscando algo, né, para dar sentido e propósito para sua vida, como algo a se alcançar fora de si mesmo, mas sempre dentro de si, certo? Então, eh, você corre o risco de não encontrar o seu propósito de vida, caso você não seja você mesmo, certo? Por isso que livros como, né, eh, eu falei, ideias como eu falei já, a coragem de ser você mesmo, eles são tão importantes hoje, né? Eles são best-sellers hoje, porque se você não encontrar você mesmo, se você não tiver a coragem de ser você mesmo, você corre o risco de perder o sentido da sua vida, né? Esse assunto tem até a ver com outro vídeo que eu fiz sobre eh, o filme Dois Irmãos e essa ideia de uma vida sem magia e algo que você não consegue encontrar caso você não veja as coisas além do que você consegue tocar, né? Além do mundo material, digamos assim, ou do mundo imanente, como eu digo lá no vídeo sobre esse filme, né? Mas a ideia aqui que a gente, né, que eu quero entrar é o quanto essa ideia de encontrar sentido na vida sendo você mesmo leva você a se preocupar, né? Se a sua vida depende de você ser quem você realmente é um perigo não buscar isso a todo custo. O seu propósito de vida está totalmente vinculado com encontrar sentido dentro de si mesmo, a partir de si mesmo, centrado em si mesmo. Então, Taylor vai falar 3 coisas aqui que eu acho importante de colocar como consequências dessa maneira de pensar, né. O o primeiro deles, né, o significado de você encontrar propósito e sentido na autenticidade, é de você ser verdadeiro consigo mesmo. Então, se você, busca sentido em si mesmo, se você coloca como propósito de vida a autenticidade, existe uma relação de você com outra pessoa que existe dentro de você mesmo. É um negócio meio doido, assim, eu acho que em alguns sentidos todos nós vivemos, né, de você conversar consigo mesmo. Tem gente até que fala alto consigo mesmo. Eu só faço isso quando eu tô muito nervoso ou ansioso, eu começo a conversar alto comigo mesmo, às vezes dirigindo. Mas, então, o primeiro, consequência, o significado de você viver essa vida é você sempre estar preocupado, né, a sua vida está sendo guiada com ser verdadeiro consigo mesmo. Essa frase, né, "Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo", é uma frase que talvez não faria sentido numa cultura diferente da nossa, numa cultura onde a autenticidade não tem um valor tão grande assim.
A segunda coisa que Taylor fala é que você passa a ter um parâmetro de avaliação da sua vida, sendo a autorrealização. Então você coloca como parâmetro para sua vida autorrealizar-se, né. Você vive preocupado se aquilo que você está fazendo ou planejando fazer está cumprindo com a ideia que você tem de você mesmo ou que você deseja criar de você. Então isso é curioso, né, nós passamos a olhar, né, pra atitude que eu tenho falando assim: "Ah, o Zé realmente faria isso?" Eu penso: "Ah, vou viajar para tal lugar, vou usar tal roupa. Ah, o Zé usaria tal roupa, vou colocar um boné", por exemplo. Eu não costumo usar boné. E eu compro um boné ou eu penso na ideia: "Não, eu acho que o Zé que eu quero criar ou o Zé que eu quero ser ou quem eu realmente sou é alguém que usa boné". E eu começo a basear minha vida nisso, assim: "Ó, eu tenho que me autorrealizar". Então eu dei o exemplo do boné aqui como algo simples, né, corriqueiro, mas isso vai se aplicar em várias coisas. Então, seja numa carreira, seja num estilo de vida, seja no que for, na sua religião, na sua fé, você fala assim: "Pô, isso que eu estou fazendo vai realizar mesmo, vai concretizar a ideia que eu tenho de mim mesmo, né?" Então, a sua vida está sendo guiada por essas coisas e isso, como eu já falei, é às vezes muito subjetivo. Então, você está sempre caçando uma pessoa que é você mesmo, mas você mesmo não sabe o que essa pessoa lá dentro realmente quer ou deseja, e há um medo real de que isso não seja, né, que o que você está prestes a fazer ou o que você está planejando fazer, o caminho que você está seguindo, é realmente o padrão que você vai se orgulhar no futuro, né? Que esse ser dentro de você vai se orgulhar no futuro e vai falar: "Nossa, eu realmente quis isso, ou foi bom para mim, ou a imagem que eu tenho de mim mesmo, ou aquilo que eu acho que eu sou, vai, ser bom, né? Vai achar isso bom". E a terceira coisa é um resultado óbvio daquilo que a gente está falando, é o individualismo, certo? Então, se todo o propósito de vida está dentro de si mesmo, você começa, né, as pessoas como cada um, começa apenas procurar a si mesmo. Se você está sempre buscando a si mesmo e a ideia que você tem é que você perde tempo caso você não esteja buscando a si mesmo, você começa a criar uma sociedade, né? Nós, como sociedade, vivemos pensando de forma individualista. Então, até ajudar o outro só faz sentido caso, né, faça sentido dentro da sua própria autenticidade, dentro daquilo que você pensa que é e que você deseja ser, né? A teoria do Taylor me ajudou a pensar o quanto isso é pesado. A gente, como na sociedade, pensou assim, talvez no passado. Esses tiranos que vêm de fora, seja da religião, seja da sociedade, da política, da família, isso daí tá, se- tá, tá sendo pesado demais e tá me atrapalhando. Eu preciso me libertar disso e buscar dentro de mim o que eu preciso, né, para ser melhor ou o sentido da minha vida. E o problema, né, que eu vi, isso na minha própria vida, no meu próprio contexto, é que ser você mesmo, né, ter você mesmo como autoridade suprema da sua vida, não é menos pesado. Não é menos pesado do que um tirano de fora. Você só trocou um tirano pelo outro.
E a ideia aqui é tentar mostrando, esse é um primeiro vídeo, né, mostrando um pouco sobre a modernidade, é refletir sobre isso. Você se pegou já tentando encontrar a si mesmo e colocando um padrão para sua vida que você mesmo não conseguiu alcançar? Isso me fez pensar nas palavras de Jesus, né? Jesus uma hora está andando e tem uma multidão atrás dele. E ele se vira para essa multidão e lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35, ele virando para a multidão diz assim: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Então Jesus olha para aquelas pessoas que estavam seguindo e fala assim: ó, se você quer ser meu seguidor, se você quer estar aqui, negue-se a si mesmo. E muitas pessoas, talvez, né, você já tenha ouvido essa frase, essa fala de Jesus e tenha achado algo super pesado. Olhado e falado: como assim negar a mim mesmo? Né? Como assim negar aquilo que eu sou? Como ousa, né, Jesus falar isso para mim? Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo é que a autenticidade que existe na nossa cultura, esse anseio por ser autêntico, faz de você um tirano para você mesmo. Talvez você olhe e fale: nossa, eu não sei quem eu sou, eu não sei me encontrar, eu não sei o que eu quero. E eu estou procurando a mim mesmo e não consigo achar esse ser que eu quero achar, não, ele foge de mim, ou quando eu encontro ele, ele coloca padrões absurdos para mim. E eu acho que Jesus aqui, ele entra justamente nesse ponto. Que ele diz assim: ó, se você tentar se apegar a essa vida que você tem, se você tentar ser você mesmo a todo custo, você vai perder sua vida. Você não vai encontrar, vai ser sempre alguém que você vai estar buscando, que vai te deixar na mão. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, você a salvará. Então, a mensagem aqui, a ideia que eu quero trazer é que quando a gente busca a todo custo a autenticidade, a nossa vida vai ser um peso gigante. E você vai correr atrás de algo que nunca vai satisfazer o seu coração. E Jesus está fazendo um convite aqui para que você negue esse anseio por ser mestre de si mesmo. Olhando e falando assim: Deus, até aqui eu tentei fazer isso. Eu tentei ser autêntico, eu tentei buscar com as minhas próprias forças ser alguém que fosse me dar orgulho, fosse me dar prazer, satisfação, fosse me dar sentido para minha vida. Mas eu não encontrei. Se você não encontrou esse sentido, esse propósito em si mesmo, esse é o convite de Jesus para você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque só aí você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. E só aí, talvez você realmente seja autêntico do jeito que Deus te criou para ser.